Então, gente, esses últimos dias eu tive pesquisando algumas coisas na internet e o YouTube jogava para mim direto sobre a questão do JA. E eu vi muita gente criticando o menino lá, falando. E eu fico pensativo como que a igreja brasileira ela lê a Bíblia, mas não sabe nada de Bíblia. É isso mesmo, irmão. E vou dizer para você, eu hoje vou fazer algo aqui muito diferente dos demais. Parabéns, JA. Isso mesmo, você não ouviu errado não, vou dizer outra vez. Parabéns, JA. Parabéns pelo belíssimo gesto de sair do meio da comunidade cristã. Você não foi mais um falso que continuou no meio da igreja, transvestido de uma coisa que você não é. Parabéns para você. Parabéns pela sua atitude de não se tornar um viciado em igreja, como diz Paulo Brabo no seu livro Bacia das Almas, da editora Mundo Cristão, que usa a igreja para arrecadar coisas para si. Você foi um menino criado dentro da igreja, eu já ouvi o seu testemunho, o testemunho da sua família, a forma que Deus agiu milagrosamente em favor da sua mãe e em favor da sua vida. E a minha oração é que Deus te dê a oportunidade de fazer uma techuvá, de fazer um retorno. Todavia, eu fico muito pensativo quanto à sua decisão, pela questão de que, vamos ler a Bíblia, para você entender por que eu estou parabenizando a ele. Olha só, 1 de João, no capítulo de número 2, diz assim, filhinhos, verso 18, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Verso de número 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quem está escrevendo é o apóstolo João, líder da igreja de Éfeso, um ancião, e que tinha moral para falar sobre algumas pessoas que estavam frequentando a igreja, tinham cara de piedade, tinham cara de crentes, mas na verdade não tinha nada de piedosos e não eram crentes em Cristo Jesus. Eram apenas pessoas que frequentavam a igreja. E o que mais tem nos nossos dias é gente que está no templo, dia de domingo, levantando a mão, videira, 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 oh, aleluia, glória a Deus. E ele vem saltando pelos montes, é teu o meu coração. Mas na verdade estão longe de Deus. Com a sua boca falam até de Deus, mas com o seu coração negam a Deus. Deus conhece o intuito do coração de cada um. E, irmãos, o que a gente fica pensativo nesses dias tá todo mundo batendo no menino lá no JA. Mas eu te pergunto, você fez uma visita para ele? Você foi lá abraçá-lo? Você foi lá perguntar o que aconteceu, JA? Porque a gente vai de um polo ao outro de uma forma muito complicada, aos extremos. A gente te critica porque ele revelou gostar de uma coisa e saiu do meio da gente. Mas por que a gente não combate a safadeza, a malandragem, a picaretagem que rodeia os nossos templos, os nossos arraiais cristãos? Por que você continua dando oportunidade para gente bandida? Isso mesmo, bandidos. Efeminados. Gente que vive de fazer malandragem com o nome dos outros, joga a família dos outros em contendas, uma com os outros, faz um monte de besteira, destruindo um monte de família, abusando da autoridade que Deus lhe deu. Gente que há muito tempo já está distante de Deus, mas está lá com o microfone na mão, agenda lotada,
cantando, pregando, revelando. Por que a gente não barra essa turminha que quebra a mão nas vigílias? Por que a gente não barra esses efeminados que insistem em cantar nas nossas igrejas? Mas falar do JA é mole, né? Quanta gente dentro do armário. Quanta gente dentro do armário. Quanta gente bandida, irmão. Gente que faz negociata que não passa nota direito. Gente que faz coisas que vai ludibriando de uma família e outra, vai pulando de igreja em igreja. O evangelho que eu conheço, mencionado por Jesus, não é isso não. Mas eu dou glória a Deus. Porque quem é da gente, mesmo tendo dificuldade, fica com a gente. Mesmo não entendendo algumas coisas na fé, eles permanecem ali, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, perdoa as minhas falhas. Porque eu sou pecador. Eu sou pecador, irmão. Como é que eu vou querer tirar pedra no JA se eu tenho pecados de estimação? Que muitas vezes eu acredito que isso seja um pecadinho para mim, mas é tão pecado quanto o pecado do outro. A gente faz essas nomenclaturas. Pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E pecado não é só errar o alvo. Pecado é também contrariar a Deus, seja pela sua autoridade ou pela sua santidade. E aí, a gente vê uma galera aí hoje, irmão, que não dá obediência a seu pastor, canta num monte de igreja. Se você perguntar quem é o pastor, ele não tem pastor. Se você perguntar ao camarada, tu tá casado com quem? No mês passado ele estava com uma e agora já está andando com outra. E já está dormindo com ela, sem ser casado, não assinou nem divórcio. Mas o negócio é bater no JA, né? Não, vamos bater no JA porque o JA desviou. Como crente a gente falha muito. Porque a gente não abraça, a gente não visita, a gente não acolhe. Isso demonstra a nossa fragilidade daquilo que nós dizemos que aprendemos e sabemos da Bíblia, mas na verdade nós não sabemos de nada. Porque nós não sabemos tratar a fraqueza dos fracos. Aí, alguém diz assim, poxa, mas justo fulano saiu do nosso meio. Sim, estava no meio da gente, mas não era do nosso povo. E vou dizer para você, o dono da casa, que é Deus, ele continua no controle desta casa. Não pense você que vai continuar fazendo bagunça do jeito que você quiser. Porque nem todo que está em Israel é israelita. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe o que mais me dói ao ler a Bíblia? É saber que eu posso ter profetizado, posso ter operado sinais e maravilhas pelo nome de Jesus, e talvez Jesus pode dizer para mim, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. E quantas pessoas hoje se estribam em exaltar o pecado do outro, como se ele não tivesse pecado. E aí, Jota, não só quero te dar parabéns, mas também quero te pedir perdão pelo que a igreja brasileira fez com você, rapaz. Quero te pedir desculpas por aquilo que a igreja brasileira fez com a sua vida. Empurrou você para ser uma coisa que ninguém te perguntou se você queria ser aquilo. Dom natural você tem. Você pode cantar em qualquer lugar, seja na Sony Music, seja em qualquer outra gravadora, e qualquer segmento. Você tem talento, você nasceu com isso. Só que eu quero te pedir desculpas pela exigência que o povo faz para você, que você, como uma criança na época, não poderia sustentar. E quantos outros crianças estão hoje vindo, começando, levantando-se no mundo gospel, né? No mundo gospel. E que elas não terão estruturas para manterem aquilo que estão sendo exigidas hoje, empurradas, não são treinadas. E aí, para você que é meu seguidor no canal, de repente pergunta assim, poxa, pastor Paulo, você está tão enérgico assim por que hoje? Eu estou assim, meu irmão, porque eu estou cansado de ver uma igreja que quer cobrar na ação, mas o seu discurso é falho. A gente quer cobrar uma coisa da outra pessoa quando a gente passa a mão e passa panos quentes em outras. Pregadores que não tomam ceia na sua igreja. Pregadores que o seu pastor já nem sabe quanto tempo que ele faltou, que tem mais de um ano que ele não vai na igreja dele. O povo da igreja dele nem conhece o cara.
Mas ele diz que é da igreja fulana de tal, porque a igreja de tal, fulana de tal é uma igreja de nome, de renome, seja no Brasil ou fora. Mas ninguém sabe o que ele faz. Gente que chega mensagem que chega aqui no meu WhatsApp, no meu telefone, toda semana pedindo, pastor, ora por mim. Eu era músico de fulano de tal. Eu fui criado dentro da igreja. Irmãos, pasme-se. Casos de pedofilia, casos de drogas, casos que se a gente contar aqui e colocar a pessoa do lado, você vai dizer assim, essa pessoa está inventando, mas elas estão sendo tratadas. Outras sucumbiram, se mataram. Por quê? Porque nós estamos mais parecidos com o diabo do que com o Cristo revelado na palavra que a gente diz professar a fé nele. E aí, meu querido irmão, de repente você diga assim, poxa, pastor Paulo, você pegou pesado hoje? Peguei pesado não, irmão. Porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu oro pela vida do JA, oro para que Deus mova o seu coração, para que ele reconheça as suas miserabilidades, assim como um dia Deus fez comigo, e eu hoje clamo, Senhor, todos os dias, me mantém na tua presença. Oro para que Deus o restaure, mas peço também a Deus, limpa a tua casa, joga esses cânceres que estão trazendo doença para a tua igreja e que estão mascarados, estão maquiados, disfarçados nos nossos púlpitos. Gente que você menos imagina e que só Deus sabe o que ele faz. Que vai de prática homoafetiva a malandro associado ao tráfico de droga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. Essa é a minha palavra hoje. Não só de parabenizar o JA, que saiu do nosso meio, para não ficar vivendo de mentira dentro da igreja. Porque diante de Deus ninguém mente. Os seus olhos continuam sendo como chama de fogo. Ele sabe como há a intenção dentro do nosso coração, onde é o nascedouro das nossas emoções. Mas também peço desculpas a ele, pela crueldade que a igreja fez com ele, tentando fazer dele o que ele não era. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. 1 de João, capítulo de número 2, verso de número 19. Eu vou ler mais uma vez aqui para você. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Falando de Bíblia.